gente, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de revisão para o nosso teste de matemática. E nós vamos ver unidade de medida, volume, área, medidas agrárias, certo? E alguns outros detalhes importantes para o nosso teste. Começando aqui com unidade de medida, vocês têm que ter em mente, certo? Essa tabelinha aqui para classificar área. Então eu começo com quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, que é a nossa unidade fundamental, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Então toda a movimentação de transformação de unidade ela vai ocorrer aqui, certo? O que é que muda da unidade de medida de área para o volume? O que vai mudar é o expoente, certo? Aqui a gente está trabalhando com a questão de metros cúbicos, tá? Então a gente tem uma figura com 3 dimensões, e aqui não, tá? Só trabalhando a parte de metro quadrado, que é a unidade fundamental. E aí vamos lá. Se eu quero transformar 52 centímetros quadrados para metro quadrado, eu estou localizada aqui, certo? Estou em 52 centímetros quadrados e venho para metro quadrado. Então eu vou sair daqui, vou contar quantas casas eu ando. 1, 2. Andei 2 casas. Porém, como eu estou trabalhando com metros quadrados, a cada casa é 2, certo? Então, meu número está aqui, a minha vírgula vai voltar 4 casas no total. Se ele pulou 2, 2 vezes 2, 4. Ah, mas se ele pulasse para cá, para decâmetro, nós andaríamos 3 casas, 3 vezes 2, 6. Ou seja, eu teria que voltar 6 casas. Nesse caso, vamos voltar apenas 4 casas. 1, 2, 3, 4. Agora, coloco a vírgula e preencho os espaços com 0. Portanto, 52 centímetros quadrados equivalem a 0,0052 metros quadrados, tá? Se eu for trabalhar com a questão de volume, a tabela é a mesma coisa, porém o expoente agora é 3, certo? Então, digamos que eu tenho aqui 3,4 quilômetros cúbicos e eu quero ir para metros cúbicos. Então, a cada casa, eu vou pular 3, certo? Então, 1, 2, 3. Se eu pulei 3 casas e eu estou trabalhando com metros cúbicos, 3 vezes 3, 9. Então, eu vou ter que caminhar com a vírgula 9 casas. Eu já tenho uma vírgula aqui, certo? Então, eu já vou contar com ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parou? Preencho os demais espaços com 0. A vírgula vai ficar escondidinha aqui, então não precisa colocar. E essa que estava aqui na frente, ela sai. Então aqui tem um ponto. Deixa mais nítido aqui. Certo? E aí, tem que ter em mente isso. Se eu estiver trabalhando com área, metros quadrados, todos os demais números da tabela estarão elevados ao quadrado. Aqui que eu estou trabalhando com volume, metros cúbicos, tá? Então cada casa são 3 zeros, tá? Olhando agora para medidas agrárias, eu tenho que me lembrar que essas medidas agrárias são utilizadas muito em zona rural, certo? Eu tenho o ARE, representado pela letra A, e eu digo que um ARE, ele equivale, ou seja, a mesma coisa de um decâmetro quadrado, tá? Mas, usualmente, as pessoas utilizam o metro como padrão, né? O metro, ele é a unidade padrão. Então, usualmente, a gente vai trabalhar mais com metro quadrado. Então, um ARE, ele equivale a 100 metros quadrados. Então, se eu digo assim, eu possuo um terreno que é na zona rural, um sítiozinho, e ele tem uma medida de 5 ARE, tá? Quanto vale isso em metro? Basta eu pegar 5 e multiplicar por 100. E vai me dar o valor em metro quadrado. Então, 5 vezes 100 vai dar 500 metros quadrados. Digamos agora que eu tenho um terreno bem maior e ele tenha 10 ARE. Multiplico por 100 e vai me dar 10.000 metros quadrados, ok? E agora, eu também tenho a medida de hectares, representado pela letra HA, tá? E um hectare, ele equivale a 1 hectômetro quadrado. Mas trabalhando com um metro, né, que a gente gosta mais de usualmente trabalhar com um metro quadrado, então um hectare, ele equivale a 10.000 metros quadrados. Então esse terreno aqui já tem um hectare, né? Se a gente for pensar nisso, ó, 10.000 metros quadrados. Como faz para transformar de hectare para metro quadrado? Vou multiplicar agora por 10.000. Então se eu digo que eu tenho 3 hectares, multiplicado por 10.000, eu tenho um terreno de 30.000 metros quadrados. Ah, mas agora eu tenho um bem maior, ele tem 12 hectares. Multiplico por 10.000, tá? Então vai me dar 120.000 metros quadrados, ok? Nós temos também algumas medidas que elas não são tão usuais, mas elas existem, que são os alqueires. Temos os alqueires paulista, mineiro e do norte. Cada um dos alqueires ele tem uma medida em metro quadrado. Então, um único alqueire paulista ele vale 24.200 metros quadrados. Um único alqueire mineiro vale 48.400 metros quadrados, ou seja, é o dobro. E eu tenho o alqueire do norte que vale 27.225 metros quadrados. Então, para transformar a parte de alqueires, ela também é muito simples. Por exemplo, Jane possui um sítio que mede 3 alqueires mineiro. Então, se é 3 alqueires mineiro, eu vou pegar o sítio de Jane, vou botar J de Jane. Ele tem 3 alqueires mineiro. Então, eu vou multiplicar 48.400 vezes 3. Pra gente saber em metros quadrados quanto ele vale, tá? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Então, o terreno de Jane possui 145.200 metros quadrados. E aí ele disse, e Márcia possui um sítio que mede
2 alqueires paulista. Então, o de Márcia mede 2 alqueires paulista, certo? Que no caso vai ser 24.200 vezes 2. Tá? Isso vai me dar 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. Vai dar o valor de um alqueire mineiro, né? E a pergunta fala no final, qual é o sítio maior? Analisando aqui, a gente vê nitidamente que o sítio de Jane, ele é o maior, tá? Então aí pode vir questões perguntando, alguma pessoa possui um terreno que mede 5 alqueires do norte, outro possui outro terreno que mede 3 alqueires paulista. Qual vai ser o maior, tá? Então, sempre que falar em alqueires, eles têm essas medidas aqui, certo? Em metro, então isso aqui é o valor de um alqueire, cada um desses é o valor de um alqueire. E para transformar, basta multiplicar por cada um desses valores a quantidade de alqueires que a questão está pedindo. Então, nessa questão, o sítio maior foi o de Jane. Ok? Sempre vai vir informações relevantes para trabalhar esse tipo de questão. Se eu estou trabalhando com alqueires, a questão ela vai me dar utilize o alqueire mineiro igual a 48.400. Então, em relação a isso, são valores que não são tão usuais, então a questão ela fornece esses dados. Passando para a próxima. Questão de áreas, certo? O que é que vocês precisam lembrar? Tem que lembrar todas essas formulazinhas? Tem que lembrar, mas além de lembrar, tem que saber aplicar, certo? Ah, eu estou calculando todo esse espaço aqui de dentro. Ah, então isso aqui é um retângulo. O retângulo ele possui base e ele possui altura. A base vai ter um valor, a altura vai ter outra. Como é que eu calculo a área? Base vezes altura. O paralelogramo, ele também utiliza a mesma fórmula do retângulo. Por quê? Essa formulazinha dele aqui, mais puxadinha, ela forma uma alturazinha aqui, certo? E essa alturazinha, se eu cortar, eu posso unir ela nessa outra parte. E forma um retângulo. Então, porque ela forma um retângulo, eu também consigo utilizar a área do retângulo para calcular um paralelogramo. Ok? A área do triângulo, ela é bem simples também. A gente vai trabalhar com base vezes altura, dividido por 2, tá? Então, eu vou calcular toda essa área aqui, base vezes altura, dividido por 2. A área do quadrado também ela é muito simples, é lado vezes lado, porque o quadrado ele possui todos os lados iguais. Então, basta multiplicar lado vezes lado, certo? A área do losango, ele possui uma diagonal maior e uma diagonal menor. Então, eu vou ter que somar essas duas diagonais e dividir por 2 para me obter a área do losango. O que eu tenho que ter cuidado? Com a área do trapézio, tá? O trapézio ele possui uma base maior, que é essa parte de baixo, e uma base menor. Porém, ele tem uma altura, certo? Então, para calcular a área do trapézio, esqueci de botar o nome aqui, trapézio, eu tenho que somar a base menor com a base maior, multiplicar pela altura e dividir por 2, ok? E, por fim, a área da circunferência, que vai ser π vezes raio elevado ao quadrado. Então, se a questão fornecer, tá? Que geralmente ela fornece, o valor de π ele pode vir aproximado, isso aqui é o sinal de aproximado, a 3 ou 3,14, tá? Sempre vem assim a informação adicional. Esse raio, vocês têm que ter noção de que ele está elevado ao quadrado. Então, se eu digo que o raio da circunferência é 3, se ele for elevado ao quadrado, é 3 vezes 3, que dá 9, tá? Então, tem que lembrar que isso aqui é uma potência. Está elevado ao quadrado, então é ele vezes ele, certo? Para finalizar, questão de volume. Volume aqui eu já estou trabalhando com uma figura que ela possui comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura. Então, eu vou calcular tudo isso aqui, esse volume, tá? Pode aparecer um cubo, pode aparecer um paralelogramo, ok? Mas aí eu tenho que me lembrar. Para me calcular, basta multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. É muito simples. O que vai diferenciar uma questão da outra é justamente o enunciado. Porque às vezes o enunciado ele gosta de trazer algumas coisinhas a mais. Por exemplo, se eu digo que dessa figura aqui, desse cubo, a área do quadrado, para me fazer um cubo, eu tenho que pegar vários quadrados, né? Eu tenho que pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados e juntá-los para formar um cubo. Com base, com tampa, com laterais, tá? Então eu vou precisar de 6 quadradinhos. E ele tá me falando que o perímetro desse quadrado vale 40 metros. Então, somando todos esses 4 ladozinhos aqui, dá 40. O que me indica que, se são 4 lados e o perímetro total dá 40, cada lado aqui vale 10. Certo? Ah, mas como é que eu vou saber isso? Veja, se ele tá me dizendo que a figura é um quadrado, o quadrado tem lados iguais, tá? E eu somei todos, deu 40, basta eu pegar 40 e dividir por 4 lados, que eu vou obter um lado vale 10 metros. Geralmente pode cair isso mais em relação ao cubo, tá? Em relação a uma figura aqui que tem o formato de um paralelogramo, ele vai me fornecer os dados específicos. Então, analisando aqui, né, essa figurinha ela possui, cada um dos lados vale 10, ele quer saber
o volume, tá? Ele tá querendo saber agora o volume desse cubo. Agora que eu descobri que cada um desses lados aqui vale 10, então eu sei que esse lado aqui vale 10, essa lateral vale 10 e essa altura vale 10, tá? Todos esses três lados valem 10. Então, o volume vai ser comprimento vezes largura vezes altura. Concordam comigo? Então, isso aqui vai me dar 1000 metros cúbicos, tá? Então, só recapitulando. Eu tinha esse cubo aqui e a figura do quadrado, somente o quadrado aqui, pode ser qualquer um desses quadrados, eles vão ter a mesma medida. Ele diz que o perímetro desse cubo, do quadrado, vale 40 metros. Então, isso já me indica que cada um dos lados vale 10. Então, esse lado aqui vale 10, essa lateral aqui que está formando outro quadrado, ela vai valer 10, e essa alturazinha aqui vale 10. Portanto, o volume é, comprimento vezes largura vezes altura, 1000 metros cúbicos, tá? Então, fiquem atentos a esses detalhes, ok? Revisem a questão de área, revisem também essa questão de transformações de unidade, tá? E lembrem que um are equivale a 100 metros quadrados, 1 hectare vale 10.000 metros. São essas coisinhas que precisam ser revistas mais de uma vez, porque podem ser confundidas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Beijos!